E você ficou um bom tempo aí, você, teu irmão, com essa palavra, com todo esse testemunho, vocês ficaram pregando por vários lugares. Quando a gente Hoje, se seu irmão está converteu, pastoreando em isso, em Fortaleza. Fortaleza. É um pastorzão, tem canal YouTube, prega em todo canto e realmente Deus tem usado Samuel poderosamente, mas eu entendi, há mais ou menos uns 4 anos atrás, depois de ter viajado grande parte do Brasil, Estados Unidos, Europa, pregando, que Deus não tinha me chamado apenas para dentro de igrejas. Que a gente sabe que a palavra eclésia, que é a palavra que se usa para a igreja, a sua etimologia significa chamados para fora. E vocês também, como pessoas que têm ministério, que a gente viaja para tantos lugares, às vezes eu me sentia não recompensado por pregar apenas dentro de igrejas. Eu falava, cara, tem gente que precisa ouvir de Deus em outros lugares. Tem gente que precisa ser alcançado em lugares inusitados. São os tais dos improváveis, que eu me faço parte deles, e eu comecei a falar de Deus. Nas redes sociais, muitos artistas começaram a repostar coisas minhas, e quando eu menos esperei, Deus tinha me dado um ministério, onde eu comecei a acompanhar pessoas que muita gente, inclusive de igreja, tinha dificuldade de imaginar essas pessoas dentro de igreja, por causa de um preconceito, por causa de uma identificação, sei lá, de julgamento mesmo. E eu hoje me movo em outras esferas, não apenas no meio cristão. Eu também me movo em meio a lugares onde muitas vezes um cristão não era visto. E hoje eu sei que estou lá semeando, estou lá falando de Jesus, porque eu tenho uma visão na minha vida, amigos, que nós temos que ser a palavra e a presença de Deus onde Ele nos colocar. Então eu assumi esse compromisso de não religiosamente, de não ser aquele cara que toda hora fica só citando versículos, mas com a minha vida, com a minha conduta, com o meu testemunho, poder alcançar mais alguns. E hoje eu tenho vivido muito isso, em algumas outras esferas que não apenas em conferências e igrejas. E como é que isso partiu? Como é que isso tem sido na prática? Quais são esses lugares onde que fala assim, as pessoas não imaginavam ter um cristão lá? Principalmente nos meios do entretenimento e da arte. Hoje eu acompanho alguns cantores, hoje eu acompanho algumas cantoras. Também sou amigo de pessoas que até eu imaginava que nunca conheceria, e acabei começando a falar de Deus. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu estava me organizando para ir embora, para morar fora do Brasil. E aí quebrei o tornozelo, fíbula e tíbia, em um acidente tolo. Eu caí de 3 degraus de uma escada. Nossa. E acabei torcendo o meu pé. Ele girou ao contrário. Agora é a hora que todo mundo vai fazer aquela cara. Sabe o Curupira? Coloca a imagem, tô brincando. Nossa. E aí o meu pé virou ao contrário. Ficou literalmente ao contrário. Literalmente. Foi para o hospital, o meu pé pendurado pelo músculo. Diga misericórdia, igreja. E aí tive que fazer uma cirurgia de emergência. Não tem jeito, ele é o drive do pregador mesmo. Isso eu não sei se eu me agradeço ou me ofenda. Não, é um elogio. E aí o que aconteceu? Eu tive que cancelar 3 meses de eventos. Tive que ficar 3 meses de cama. Quando eu saí da cama, foi para a cadeira de roda. Da cadeira de roda, eu saí numa muleta. E foi um dos maiores impactos da minha vida, não pelo acidente, mas porque eu descobri quem eu era na inutilidade. Quem eu sou sem estar com o microfone na mão. Quantos anos já estava com o microfone na mão, hein? Uns 15. Ixi, já estava pregando, viajando a vida inteira. Gostei da vida inteira que você me chamou de jovem, né? E eu peguei e falei, cara, eu vou entender quem eu sou agora. Pedi para a minha assessoria cancelar ainda mais, não só 3 meses, cancela 1 ano de evento. E eu quero saber quem eu sou, sem microfone, sem estar no meio de multidão, sem estar no meio de igrejas, porque eu e Samuel éramos muito jovens, acabou que uma multidão nos abraçou. E aí a gente começou a pregar e começou a viajar muito, e eu nunca tinha tido uma semana que eu ficasse em casa. E o mais incrível é que nessa época, muitas pessoas de igreja esqueceram quem eu era. Desistiram até de ligar para me perguntar se eu estava precisando de uma água. André, você está bem? Você se recuperou? Inclusive, eu lembro de, na época, algumas pessoas que tinham eventos, pastores, me detonando, porque queria que eu fosse para o evento pulando de um pé só. Não, você vem pulando de um pé só e você fica aqui sentado. Eu falei, não, amigo, mas é por causa do avião, por causa não sei o quê. Me indignaram na época, inclusive, por isso. Caraca. E alguns caras do mundo, algumas pessoas do mundo, começaram a me ligar. Oi, André, você está precisando de alguma coisa? Eu lembro que eu tinha cancelado meu plano de saúde, porque eu ia embora do Brasil na época. E aí, meus amigos, a grande maioria do mundo, eu estou falando do mundo no que o povo usa, que, na minha opinião,
Eu tenho uma opinião também um pouco diferente. E eles que foram cuidar de mim. Ali, amigos, teve um impacto de consciência. Eu falei, agora eu não sei mais o que é que eu estou vivendo aqui. Qual que era a linha que você costumava estar nos eventos? Eu era mais da igreja pentecostal. Mais do Penteca. Ele deu para notar um pouco. Não, né? tá totalmente no DNA. Aqui, ó, os braços aqui, ó. Aqui, ó. Tocar uma A unção do Cassiane, ninja ele aqui, sai ó. A unção do ninja aqui sempre pronta. Do Matrix também. E eu sei que naquela época eu comecei a entender coisas. E aí eu tive uma oportunidade incrível, que foi começar a fazer alguns cursos sobre vida emocional. Quero mandar um salve e um beijo para um cara que é como se fosse um pai para mim, onde a gente se conheceu, que é o Paulo Vieira, que eu tive um encontro muito massa com ele. Ele começou a falar coisas para mim que eu nem sabia que fazia parte da vida dele, e que quando eu e meu irmão éramos muito jovens, ele ia para a igreja que a gente pregava como meninos, jovens, adolescentes, e ele ficava na primeira fila ouvindo, e ele saía com o coração incendiado. Ele dizia que a gente queimava o coração dele. Uau. E nesse novo momento que ele me reencontra, ele fala, você precisa se preparar para o seu próximo nível. O que você viveu até aqui foi com o que você sabia, o que você vai viver daqui para frente é com o que você vai aprender. E ali eu não queria fazer cursos de inteligência emocional, essas coisas, eu achava... Você tinha um preconceito? Muito grande. Para mim, coach era o cara que tentou ser tudo e não deu certo em nada. Então eu olhava e falava, o que eu vou fazer isso? E que é a visão É uma boa de- definição De popular. né? ignorantes. da maioria. Mas é porque De tem quem gente... não respeita, nunca foi, nunca viu. E, infelizmente, porque tem muita gente exatamente desse jeito que É você isso, falou. é isso que eu vou falar agora. Tem gente... Mas amanhã que o Paulo faz está um aqui com a curso- gente e ele vai explicar um pouco. Então mande meu beijo para ele. Mas tem gente que faz um curso e acha que já pode atuar numa ciência como essa, porque coach é uma ciência. E, enfim, ali eu me permiti fazer um curso. Nesse curso que eu fiz, eu descobri que a caixa emocional era uma e que a caixa espiritual era outra. Eu pensei que tudo estava no mesmo combo. Então, eu me entendi espiritualmente top, eu ouvi a voz de Deus, eu já tinha ouvido audivelmente a voz de Deus nessa época, e eu era emocionalmente um caos. Tive dificuldades seríssimas com paternidade, porque quando eu e meu irmão nascemos, a minha mãe e meu pai já tinham minha irmã mais velha, e ele não estava pronto, meu pai, para ter a gente. E aí 2 tias nossas se apaixonaram por nós e tomaram a gente para elas. Então, meu pai só chegava na minha vida quando era para dar um carão, para brigar, para bater. E ele era o cara do castigo. Então, meu pai, na minha vida, não era o cara que me abraçava, me dava identidade e destino. Era o cara que me castigava. Você tinha medo do teu Então, pai. eu me converti muito, como eu acho que é o caso de muitas pessoas que assistem agora, que tiveram desafios na paternidade biológica, o que refletiu completamente na paternidade espiritual. Porque como Deus é pai e é bom, se o pai biológico que eu tive não foi. E aí eu sim. comecei a viajar, comecei Primeira a pregar. referência, né? Amigos, eu ganhava almas para Jesus no rodo, nos eventos que eu ia. Mas eu, até o dia em que eu fui parar em outro lugar, que depois, se der tempo eu conto, eu nunca tinha chamado Deus de pai. Caraca, sério? Eu ia orar e eu falava, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Como se ele estivesse lá, longeão. E eu nunca tinha Formal, chamado Deus de pai. Ali naqueles cursos que eu comecei a fazer, eu vi o tanto que eu era espiritualmente ungido, mas emocionalmente débil. E ali eu comecei a fazer várias outras portas, fui fazer neurociência, fui estudar cursos que eu nunca imaginei que eu ia fazer, e ali minha vida mudou completamente. E me acessou uma nova esfera, que hoje, inclusive, eu trabalho com isso. Eu estou em empresa de mentoria, onde eu cuido de artistas, empresários. Na verdade, eu cuido de líderes. O meu foco são líderes. E eles sempre estão ali do nosso hub, nos posicionando em situações onde eu acredito que eles podem ser a resposta de Deus para essa geração. Deus está levantando gente na política, nas artes. A gente, inclusive, estava falando aqui um pouco em off, como Deus quer levantar pessoas em lugares os mais inusitados possíveis, mas de grande zona de convergência e influência, para que o nome dele seja estabelecido. E com o trabalho que eu faço hoje, eu consigo alcançar pessoas nesse nicho.